Olá, pessoal. Então, agora trabalhando ao ser relacionada à gestão de materiais e de patrimônios, hoje nós vamos então falar especificamente sobre a parte de gestão e estudo dos fornecedores, que são, obviamente, né, um componente muito importante para conseguirmos, então, fazer a aquisição dos materiais necessários, certo? Então, entendendo um pouquinho da gestão de materiais e da parte de aquisição dentro das organizações e sua importância, né? Todas as empresas, para conseguirem atender às demandas dos seus consumidores, elas precisam, em primeiro lugar, de insumos, que são os recursos que elas necessitam, né? Como materiais, estoques e até mesmo informações. E também os seus ativos ou o seu patrimônio, como a gente viu na aula anterior, que envolve as instalações, o maquinário, os equipamentos e também o pessoal necessário. Isso tudo forma o conjunto de recursos de entrada. Recursos de entrada, então, são todos aqueles recursos que vêm do ambiente externo, mas adentram, né, começam a fazer parte da organização. Aqui dentro da organização, vamos entender aqui esse quadradinho como a estrutura da organização. Aqui dentro da organização, então, esses conjuntos de insumos e ativos, eles são processados a partir de projetos que a empresa estabeleceu, né? E que ela vai continuamente planejando, realizando o controle com processos de melhoria contínua, para realizar a saída. A saída são os produtos e os serviços que a empresa oferece, então, para atender as demandas dos consumidores, a demanda do seu mercado, certo? Esse mercado consumidor, de alguma forma, ele vai determinar a posição competitiva da empresa, ou porque compram mais, ou porque compram menos, ou porque compram porque é o mais barato, mas isto é esse retorno dos consumidores que começa a estabelecer a posição que a empresa assume no mercado. A partir do momento que a empresa analisa o papel e a posição que ela tem no mercado, ela volta, né, a determinar qual é o nível de melhoria que ela quer implementar. E isso ela vai fazer estabelecendo novos objetivos estratégicos e que vão determinar objetivos estratégicos de produção, ou seja, o quanto produzir, o que produzir, quando produzir, né? E aí isso vai, então, estabelecer a estratégia de produção, que determina novos projetos, ou seja, este ciclo, ele é contínuo e retroalimentado, ou seja, ele é alimentado pelo resultado das saídas. E é isso que vai definir, por exemplo, se vamos continuar comprando os mesmos materiais dos mesmos fornecedores. Essas informações são informações que são obtidas por este mercado consumidor. Então, esse ciclo se retroalimenta, certo? Para isso funcionar continuamente, então, a empresa precisa estabelecer a sua cadeia de suprimentos, que vem a ser, então, dentro da sua operação, né, do negócio que a empresa faz, determinar o que ela precisa comprar, como que ela vai comprar e de quem que ela vai comprar para conseguir atender o mercado que ela quer. Tanto em termos de fornecedores como em termos de consumidores, a empresa pode determinar níveis, ou seja, ela pode ter fornecedores de primeiro nível, que são aqueles fornecedores que estão mais próximos da sua operação. São os fornecedores mais importantes, porque eles são parceiros do negócio, porque eles fornecem os materiais mais importantes. E fornecedores de segundo nível são os fornecedores que a empresa mantém
caso em algum momento seus fornecedores de primeiro nível não possam atender, ou ainda são fornecedores de recursos que não são tão fundamentais para a empresa, e por isso, se eu comprar do fornecedor A ou do fornecedor B, não faz tanta diferença no meu negócio. Em compensação, os fornecedores de primeiro nível são aqueles que eu preciso comprar daquele fornecedor porque ele atende melhor as minhas necessidades. E se ele atende melhor as necessidades da operação da empresa, significa que a empresa consegue atender melhor as necessidades também dos seus clientes, certo? E também a empresa pode estabelecer que ela tem consumidores de primeiro nível, ou seja, aqueles que ela quer ter mais perto, aqueles que ela quer priorizar, ou porque são os consumidores que compram mais, em maior volume, ou que trazem mais retorno financeiro. Também vai ter consumidores de segundo nível, certo? Como então determinar essa relação entre fornecedores, né? Qual que vai ser o de primeiro nível, qual que vai ser o de segundo nível? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar que não importa se ele é um fornecedor de matéria-prima ou dos meus produtos mais importantes, né? O fornecedor, ele é o cara que ajuda a atender as necessidades do negócio, né? Então, em primeiro lugar, a empresa, no caso vocês, por exemplo, dentro dos projetos, né, dentro dos modelos que vocês estão estabelecendo de negócios, vocês precisam estabelecer quem são os fornecedores, aonde que eles estão, quais são os mais adequados para o negócio que vocês estão planejando. E o que faz um fornecedor ser mais adequado são critérios da empresa, alinhados lá com a estratégia. É importante, portanto, formar parceria com os fornecedores. Uma parceria ela vai muito além da relação comercial, certo? Um fornecedor ele está preocupado em vender o produto e gerar vendas recorrentemente. Um parceiro de negócio ele entende que a partir do momento que o negócio cresce, ou seja, que a empresa cliente dele cresce, ele cresce junto, porque ela vai precisar mais produtos, né? Ou mais serviços. Então, as relações de parceria com fornecedores, né, são aquelas que trazem mais resultado para as duas partes, tanto para quem compra quanto para quem vende. Um ponto muito crítico de todos os negócios hoje são os estoques, porque estoque significa sempre dinheiro parado. Até que um cliente venha comprar, aquele dinheiro que eu investi no meu estoque, ele está ali parado. Um fornecedor parceiro, por exemplo, ele pode te ajudar a minimizar os teus estoques, ou seja, ele só te entrega quando tu efetivamente precisa. Isso é o que acontece, por exemplo, no complexo da GM. Por que a GM, em Gravataí, na verdade a gente chama de complexo e é um conjunto de empresas que existem em torno da GM? Porque cada uma daquelas empresas que está ali em torno da GM, que são chamados sistemistas, eles existem, eles estão ali instalados para atender a necessidade da montadora. Então, a gente não fala hoje em uma indústria de carro, né? É uma montadora de carro, porque na verdade o papel da GM é só fechar o quebra-cabeça, ou seja, reunir as peças que são oriundas de cada um dos seus fornecedores. E isso é uma relação de parceria, certo? E isso ajuda a minimizar estoques em situações que o estoque é um ponto crítico, né? E em alguns outros tipos de negócio, talvez não vai existir tanto a necessidade de formação de estoques, mas vai existir a necessidade de infraestrutura, de insumos, de equipamentos. Então, cada tipo de produto tem necessidades específicas a serem atendidas. Cabe à empresa que está comprando determinar que tipo de fornecedor que ela quer naquele momento.
E como que ela vai fazer isso? Quais são os fatores que devem ser analisados para fazer a escolha de um fornecedor? Em primeiro lugar, é a distância física. Quanto mais longe o meu fornecedor estiver de mim, mais tempo leva para o produto chegar e mais custoso vai ser para o produto chegar. Porque quanto mais longe, mais transportes estão envolvidos, né? E se eu tiver uma demanda emergencial e o meu fornecedor estiver muito longe, eu corro o risco de não conseguir atender, né? E isso está bastante relacionado aqui com o custo do frete, né? Quanto mais longe, maior o custo do frete, certo? Isso no contexto que a gente está vivendo hoje, né? De restrições, de isolamento e de que muitas empresas ficaram sem funcionar, é um problema que hoje indústrias brasileiras estão enfrentando, por exemplo, gente, porque muitos negócios, muitas indústrias brasileiras hoje, elas dependem principalmente na área de indústria de tecnologia e componentes eletroeletrônicos, tá? Nesses segmentos, muitos dos fornecedores, eles não estão localizados no Brasil, né? Muitos componentes, eles vêm da China, que é o país com relacionamento mais crítico nesse momento, porque é o país de origem da pandemia, né? Mas tem muitos componentes vindo da China, da Coreia e da Índia, né? E não existe, né? Não estamos tendo voos. Esses componentes, eles vêm hoje via transporte aéreo, só que uma característica que a gente tem, como são componentes pequenos, tu consegue cada um é muito pequeno, tu consegue trazer uma quantidade muito grande de componentes num espaço pequeno. Então, normalmente, esses componentes, eles não vêm em voos fretados, eles vêm em voos comerciais. Voos comerciais são voos de passageiros. Só que não está tendo, né? A aviação, né? O transporte aéreo, ele está com muitas restrições. Muitos países estão ou estiveram por bastante tempo com fronteiras fechadas, né? E as pessoas estão realmente evitando viajar. Não havendo transporte aéreo, não tem voos acontecendo, e não tendo voos acontecendo, o componente não chega até aqui. E fretar um voo é muito caro, né? E trazer isso por outros recursos, como por navio, que é o segundo meio pelo qual mais vem componentes vindos da China, por navio, leva muito tempo, né? Um navio pode levar meses para chegar. Então, se torna, às vezes, inviável uma operação porque o meu fornecedor está muito distante. Isso está fazendo com que diversas indústrias, principalmente indústria de grande porte, como máquinas e indústria automobilística, estejam nesse momento repensando as suas práticas e tentando desenvolver fornecedores locais. Há um forte movimento de nacionalização da indústria, depois de tanto tempo em que as indústrias foram embora, né, foram para locais mais baratos, agora há uma expectativa de nacionalização, porque se viu que um fornecedor que está muito longe, por um custo individual de peça que ficava mais barato, né? O preço acabava ficando, mesmo com frete, acabava ficando mais barato, mas hoje com as restrições se torna inviável. Então, fatores que devem ser analisados na escolha, né? Outro fator extremamente importante são as referências desse fornecedor. No caso de empresas que estão começando, né? Vou comprar de quem? Quem vai ser meu fornecedor? Tem que buscar referência muitas empresas vão tentar ser fornecedoras. Muitas empresas vão tentar vender a primeira vez. Então, quais são as suas referências? O que outros clientes desta empresa dizem sobre ela? É mais ou menos como a gente faz quando tenta comprar pela internet, né? Vai lá e busca, aquele site é confiável,
pergunta para outras pessoas para saber se a compra foi bem sucedida ou não. Também é importante a qualidade do que está sendo ofertado. Não adianta eu comprar o produto mais barato e esse produto mais barato não ser de qualidade. Prejudica a entrega que eu quero fazer para o meu cliente. Então, qual é o nível de qualidade que eu quero entregar para o meu cliente? Determina qual é o nível de qualidade que eu espero do meu fornecedor. Qual é a capacidade de fornecimento desse fornecedor, dessa empresa fornecedora? Porque não adianta ele ter um ótimo preço, ele está bem localizado, mas ele tem uma capacidade limitada de produção. Se ele tem uma capacidade limitada de produção, ele vai ter uma capacidade limitada de me atender, certo? O preço, obviamente, né? Não adianta ser o melhor produto do fornecedor com melhor referência, mas o preço do item se torna proibitivo, ou seja, inviável. O prazo de entrega, ele consegue me entregar no tempo que eu preciso e ele consegue me dar condições de pagamento, porque se o preço está adequado e o prazo está adequado, mas ele me cobra somente à vista, isso cabe no meu orçamento? E a forma de entrega tem a ver também aqui, né? Não só o custo do frete, como eu falei, mas a própria forma de entrega, que é o caso, quais são os recursos que ele vai utilizar. Todos esses fornecedores têm que ser analisados. E, obviamente, vai ser muito difícil encontrar o fornecedor perfeito, ou seja, aquele que está super perto, tem ótimas referências, com o menor custo de frete, com a maior qualidade, etc, etc, etc. Mas quais de todos esses itens que no negócio que eu estou desenvolvendo é o mais importante? Eu posso assumir risco em quê? Em um certo atraso na entrega? Eu posso assumir um risco de começar com um fornecedor novo e testar e ver se ele vai dar certo? Então, por isso que eu tenho que analisar cada um desses fatores e ver quais que o meu negócio suporta. E aí, esse é um processo que ele é contínuo, então eu vou fazer a gestão dos fornecedores, ou seja, lembrando sempre que um fornecedor é um parceiro, né? Então eu tenho que estabelecer uma relação que ela é ganha-ganha, ou seja, ela é positiva para todo mundo. A empresa não vai ter os recursos que precisa para atender os clientes se ela não tiver fornecedores, né? Então eu preciso buscar estabelecer um bom relacionamento com o meu fornecedor. Não é ficar pedindo desconto ou menor preço a todo custo se eu sei que a qualidade dele realmente é superior, tá? É buscar a melhor relação entre custo e benefício, certo? E isso significa, então, que eu não posso ficar pipocando entre vários fornecedores, mas eu também não posso ter um fornecedor só, né? Então, eu tenho que escolher e determinar quantos fornecedores eu vou desenvolver, ou seja, quantos fornecedores eu vou ter para cada um dos itens que eu sei que eu preciso recorrentemente comprar. E quando eu falo em itens que recorrentemente precisam ser comprados, eu não estou falando daqueles itens, né, que são triviais e tanto faz da onde que eu estou comprando, como material de limpeza ou de escritório, né? Tanto faz se eu estou comprando num atacado, como um atacadão, enfim, um macro, né? Ou se tem uma empresa na minha rua, um supermercado, enfim, uma empresa de limpeza que faz produto de limpeza, né? Se eu estiver comprando sempre da mesma marca, ele vai ter sempre a mesma qualidade. Então, eu estou falando aqui de desenvolver fornecedores daquilo que faz diferença no negócio. Então, se, por exemplo, eu sou cabeleireiro, né? Faz diferença e muito grande para a percepção de qualidade da minha cliente qual é o shampoo e a tintura que eu estou usando. Então, eu preciso comprar sempre do mesmo fornecedor ou sempre daquela mesma marca, né?
Então, nesses casos, né, eu preciso estabelecer quais são os produtos críticos, ou seja, os mais importantes para o meu negócio e quantos e quais fornecedores eu vou ter nesses casos. E aí eu vou, então, fazer o meu planejamento de compras, lembrando sempre que compras, elas têm que atender a 7 perguntas básicas, né, que são lá a base de uma ferramenta chamada 5W2H, né, que envolve o que, quando, quem, porquê, onde, quanto e como. Nesse caso, o que eu vou comprar? Eu preciso ter muito claro qual é que é a minha lista de compras, né? Então, se eu escolhi comprar os produtos para o meu salão de beleza, por exemplo, o que de fato eu vou comprar e que é importante? Quando que eu vou comprar? Qual é o momento que eu vou fazer a compra, considerando o quando que eu quero utilizar, né? Se eu compro por telefone e esse produto leva 3 dias para chegar e eu sei que eu tenho uma cliente para atender na quarta-feira, eu não posso fazer essa compra na segunda-feira, porque eu corro o risco de não chegar, né? Segunda, terça e quarta, bom, tá no limite, talvez não chegue. Então, quando que eu compro para estar disponível no momento que eu preciso? Quem compra? Quem é o responsável por fazer as compras? Quem é responsável por fazer determinadas compras? Justamente porque a gestão dos fornecedores depende de relacionamento. Por que essas compras vão ser feitas? Esse realmente é o item mais importante que a gente precisa comprar nesse momento? Onde que a gente compra? Ou seja, quem é o nosso fornecedor? Quanto custa a compra? E quanto custa fazer a compra? No sentido de eu preciso me deslocar para fazer até a compra? Ou o fornecedor vem até mim? Ou eu compro pela internet? Certo? E como que a gente compra? Tá? Então, precisa haver um planejamento, ou seja, um calendário de compras, né? Porque isso também vai determinar, inclusive, o calendário de pagamentos. Conforme as datas que eu compro, eu vou ter determinadas datas de pagamentos. E aí isso envolve, então, o processo de cotação de preços. Antes de comprar, antes de efetivar que aquele é o meu fornecedor, eu faço uma cotação, que é a tomada de informações junto a fornecedores, para que eu consiga fazer a comparação entre um fornecedor e outro, e com isso, saber quais são todas as condições que esse conjunto de fornecedores, entre todos os fornecedores, quais são as condições oferecidas. Ou seja, quanto tempo leva cada um para entregar, quais são as condições de pagamento, se alguém dá desconto, etc. E a partir disso, então, eu faço a tomada de decisão comparando as diferenças entre cada um desses fornecedores, né? E para fazer cotações, a gente também faz planejamento, que a gente precisa ter planejamento de compras, ou seja, as compras elas precisam ter processos padronizados. Não é sair comprando de qualquer jeito, porque se a gente compra de qualquer jeito, a gente paga qualquer coisa, certo? Planejamento de compras envolve também saber exatamente o que a gente precisa para fazer a cotação. Então, não é só simplesmente eu preciso de um computador. Bom, existe computador por R$ 1.500 e existe computador por R$ 15.000. As diferenças entre cada um deles são gritantes. Então, o que exatamente eu preciso comprar? Qual é o tamanho? Qual é a memória? Qual é que é a capacidade? Para qual a finalidade? Ele precisa ter algum software específico, né? Aí eu consigo fazer uma cotação decentemente. Eu preciso também fazer um calendário de cotações, ou seja, qual é que é o período que eu vou destinar para fazer contato com esses potenciais fornecedores, solicitar informações, receber essas informações e aí fazer as análises.
Porque senão, gente, tem fornecedor que pode levar muito tempo para responder. E aí eu vou ficar esperando cada fornecedor responder? Não, eu determino um prazo. Quem responder em 3 dias, em uma semana, está dentro do meu processo de análise. Se alguém responder depois desse prazo, eu sinto muito, eu já fiz a minha análise e já tomei a minha decisão, porque a empresa precisa funcionar, né? E, claro, faço o planejamento de pagamentos a partir das minhas cotações, antes de efetivar a compra. Então, antes de efetivar a compra, eu já faço um planejamento de pagamentos justamente para saber se vai caber na conta, se vou ter dinheiro para. Dica para a vida, certo? Antes de sair fazendo várias comprinhas, certo? A gente planeja, a gente analisa as informações e a gente planeja o pagamento, certo? E não é só olhar o valor da parcela, é olhar e o quanto que isso compromete no orçamento total, certo? Assim como é para a empresa, é também para a vida. A cotação a gente tem que entender como um processo que precisa ser documentado, tá? Ou seja, quando eu solicito para um fornecedor informações, de preferência eu vou mandar isso através de uma forma que demonstre que é oficial, ou um papel timbrado da empresa, se fosse enviado por meio físico, né, como fax, por exemplo, ou um e-mail corporativo com logo da empresa, com assinatura padrão da empresa, tá? Eu posso também, enviando por e-mail, enviar um arquivo anexo, e esse arquivo com as especificações dos itens que eu quero que sejam cotados, né? E esse arquivo tem que estar, então, em padrão de documentação oficial da empresa, tá? Como é um padrão de documentação oficial? Identificar a empresa no cabeçalho ou no rodapé, informar CNPJ, informar dados da empresa como nome, endereço e contato, né? Isso é super importante porque, por vezes, pode ser que o vendedor lá na empresa fornecedora ainda fique com alguma dúvida, né? Ou queira te apresentar outras opções. Então, como que ele faz para entrar em contato contigo? É importante numerar cada uma das solicitações de cotação, justamente para fazer um histórico, né? E ver, inclusive, a evolução de preços ao longo do tempo, tá? Manter isso registrado para futuras comparações, né? E também datar, ou seja, colocar data e assinatura em cada uma das solicitações de cotação, justamente para demonstrar seriedade do processo. E, por fim, a gente faz, então, cadastro dos fornecedores. A partir do momento que fiz as cotações, fiz as comparações, defini que a Dell é a melhor fornecedora de equipamentos de informática, né? De computadores, etc. Né? Bom, eu vou fazer lá um cadastro, então, dessa empresa, né? Em primeiro lugar, fazendo a identificação, razão social, CNPJ, endereço, dados do contato, ou seja, com quem que eu falei, isso é bem importante, né? Porque por vezes as pessoas saem das empresas, então, nossa, mas esse preço nunca foi passado. Não, eu falei com o Joaquim da Silva, ele me passou esse preço. Ah, sim, ele trabalhou aqui. Então, bem importante ter essas informações. Junto com isso, né, colocar históricos de contatos, ou seja, quais foram os pedidos que eu realizei. Normalmente as empresas fazem, as fornecedoras fazem os pedidos de maneira numerada, então registro lá o número de cada um dos pedidos, registrar, por exemplo, se eu fiz alguma devolução e por quê, né? Fazer um histórico também financeiro, ou seja, ao longo do tempo ir lá armazenando quais foram os preços praticados, até para fazer futuras negociações, se eu tive desconto, se tive algum tipo de vantagem, né? E também preciso determinar critérios de avaliação, ou seja, esse fornecedor, ele me responde no tempo, na velocidade que eu preciso. Quais são outras boas práticas que eu consigo avaliar desse fornecedor, por exemplo,
nível de qualidade dos produtos, qualidade do próprio atendimento, certificado, se é alguma empresa que tem certificado de alguma prática, não, eu compro desse produto porque esses produtos são produtos orgânicos certificados. Eu compro desse fornecedor porque esse fornecedor me certifica que não usa mão de obra infantil, né? São algumas coisas que para algumas empresas vão ser importantes, né? Exemplo aqui, muitas empresas aqui na nossa realidade mais próxima, qualquer empresa que queira se cadastrar como potencial fornecedor da refinaria da Refap, né, da Petrobras, ela precisa apresentar diversos certificados ambientais e em relação aos seus trabalhadores, que ela cumpre todas as práticas, que todos estão devidamente registrados, com todas as obrigações trabalhistas recolhidas, que não há uso de mão de obra escrava ou infantil, e tudo isso eles precisam comprovar, certo? O SENAC também, com seus fornecedores, ele pede uma série de comprovações, então, fornecedores que não estiverem com obrigações trabalhistas ou fiscais em dia, eles só vão receber pagamento pelos serviços prestados ou produtos vendidos quando eles comprovarem que regularizaram a situação, por exemplo. Então, isso são exemplos de certificados que podem ser solicitados, né? Tudo isso só vale se eu informo previamente, né? E esses registros, gente, né, todo esse histórico é importante para eu conseguir avaliar o desempenho do meu fornecedor e com isso realmente consolidar, ou seja, formar parcerias, né, relações de ganha-ganha para todo mundo. Então, a partir de ter tudo isso aqui, o que eu faço? Em primeiro lugar, eu preciso compilar esses dados, ou seja, preciso registrar isso de uma forma que eu consiga comparar esses dados. Aqui a gente tem 2 exemplos, né? Aqui é feito por fornecedor, então os critérios, qual é o peso de cada critério, quantos pontos que o fornecedor está obtendo, né? Aqui já é uma planilha em que eu consigo comparar 8 fornecedores pelas suas notas e alguns critérios que foram avaliados, né? Então, isso é o compilado. E a partir disso eu faço a análise desses dados, estabelecendo um período para análise, né? Então, vou fazer essa análise semestralmente, anualmente, mensalmente, depende. Depende de quantos fornecedores eu tenho e de quanto que eles impactam no meu negócio, né? E também eu vou fazer essa avaliação daquilo que é meu fornecedor mais importante, né? De novo, se eu estou avaliando lá produtos ou fornecimentos de coisas muito que eu compro muito raramente, talvez não vá fazer sentido fazer essa avaliação, né? Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem o fornecedor 3 e o fornecedor 6, né? Que são os melhores fornecedores. Vamos imaginar aqui que são fornecedores que fornecem todos a mesma coisa, né? Os fornecedores que vão estar classificados como fornecedores de primeiro nível é o fornecedor 3 e o fornecedor 6, porque eles têm as maiores notas, né? O fornecedor 3, ele tem excelente qualidade de produto, excelente capacidade de entrega, mas o preço é bom, não é o melhor preço possível, né? Em compensação, o fornecedor 3, 6, ele tem uma excelente qualidade, a capacidade de entrega dentro do prazo é boa, mas o preço é excelente. Então, esses são os que eu quero manter mais perto. Em contrapartida, o fornecedor 7, talvez é um cara que eu vá tirar da minha lista de fornecedores, porque ele teve uma pontuação muito baixa em relação aos demais, e em 2 critérios ele é avaliado como péssimo. Então, eu posso, de repente, tirar esse cara da minha lista de fornecimento, para isso que isso serve, né? Então, eu vou fazer isso sempre baseado em fatos e dados, né? Mas antes de tomar essa decisão, é importante fornecer feedback e negociar com os fornecedores, né? Por quê? Porque o fornecedor ele só melhora sabendo aquilo que está importando para mim.
Então, eu primeiro preciso estabelecer quem são os meus fornecedores mais importantes e aqueles para quem eu quero realmente fornecer feedback para dar uma oportunidade de melhoria, né? Então, se eu tenho interesse em manter esse fornecedor, não, mas é que esse produto é muito bom. Existem alguns casos, por exemplo, no comércio de produtos, isso é bastante comum, né? Ah, mas é que ter essa marca de produto para vender é importante. Então, eu preciso dar feedback para esses fornecedores para demonstrar que eu tenho interesse e, assim, possibilitar melhorias, né? Então, o critério que vai fazer com que ele seja mais importante é o da minha empresa. Pode ser porque o produto é único, não, é que só tem esse cara que fornece esse produto. Ou porque só ele consegue atender na quantidade que eu preciso. Ou porque só ele me dá a condição de pagamento que eu posso pagar. Enfim. A partir disso, eu preciso apresentar minha avaliação para ele. Antes, né? Então, demonstro previamente quais são os critérios pelos quais ele vai ser avaliado. E quando eu faço a avaliação, demonstrar para ele, olha, tua pontuação aqui, em alguns itens foi essa, em alguns itens não foi tão boa, em alguns itens foi excelente. E aí, a partir disso, negocia, né? O que para ti é importante que ele melhore? O que é importante que ele tente fazer diferente? Um diálogo franco, gente, abre possibilidades para a gente conseguir, então, efetivamente estreitar as relações e, com isso, firmar parcerias sólidas. Mas, de novo, isso só acontece quando acontece um diálogo. Então, por isso que a relação, a gestão dos fornecedores, ela é tão importante. E é um processo que ele precisa ser tratado de maneira bastante estratégica. Certo? Vocês têm os materiais também de leitura para complementar e qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigada pela aula de hoje. Um abraço.